Essa que vamos contar hoje é a história impressionante de um homem que, sem nunca ter tido uma voz, acabou encontrando o maior de todos os poderes. É uma jornada, sabe? A jornada de um motorista, o seu Severino, que descobriu como assumir o volante da própria vida a partir da arte de ficar em silêncio. Pois é, essa frase, ela já diz tudo. A vida do seu Severino era basicamente essa: seguir ordens. Ele não só dirigia um carro para o patrão dele, não. Ele dirigia a si mesmo por estradas que os outros escolhiam, sem nunca, nunca mesmo questionar para onde estava indo. Então, nesse começo, nessa primeira fase da história, o Severino era menos uma pessoa e mais um instrumento. Isso, um corpo emprestado, sabe? Uma peça que era movida por outras mãos num jogo político que, pra ser sincero, ele nem entendia direito. É que o patrão dele, um empresário muito poderoso, botou ele na política com uma instrução que era bem simples e direta. Severino, não precisa pensar, é só fazer o que eu mandar. E foi assim que ele se tornou isso aí, uma voz alugada, um eco da vontade de outra pessoa. Só que o mais curioso da história toda tá aqui. Porque por fora ele parecia um fantoche, né? Mas por dentro o silêncio dele não era vazio, de jeito nenhum. Era um terreno fértil, onde cada coisinha que ele observava, cada palavra que ele ouvia, era como uma semente de uma consciência que, bem quietinha, estava começando a brotar. E foi justamente essa aprendizagem silenciosa, essa observação toda, que preparou o terreno para a grande virada na vida dele. Não foi uma coisa de repente, uma explosão. Foi uma mudança por dentro, lenta, profunda. Imagina uma chave antiga girando bem devagarinho na fechadura da alma dele. Foi tipo isso. A cena é muito forte. Pensa só, o Severino, sozinho no gabinete dele, de madrugada, olhando aquelas luzes frias de Brasília. Foi nesse momento de isolamento, bem longe do barulho do dia a dia, que ele finalmente parou para pensar nos caminhos que a vida dele tinha tomado. E foi aí, naquela noite, que essa pergunta apareceu na cabeça dele. Uma pergunta que vai muito além daquele gabinete, né? É sobre ter autonomia, sobre poder escolher, sobre ser um motorista da própria vida em vez de ser só um passageiro. No dia seguinte, o patrão ligou, como sempre, com as ordens do dia, e a resposta do Severino foi essa. Uma única palavra. Não. Simples, direto, mas com o peso de uma vida inteira ali dentro. Foi o primeiro ato de verdadeira liberdade dele. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o impacto disso. O silêncio do patrão, do outro lado da linha, foi o som do poder dele se quebrando. E do lado de cá, do lado do Severino, o fim da obediência foi o nascimento do verdadeiro eu dele. Então, a partir daí, o Severino começa a descobrir um tipo de poder completamente diferente. Não aquele poder que grita em palanque ou que fica mostrando força, sabe? Era um poder silencioso, baseado numa coisa muito mais rara e esse novo poder era construído em cima desses três pilares. Era uma coerência silenciosa. Ele passou a votar de acordo com a própria consciência. Começou a dar ouvidos para quem nunca era ouvido. E, talvez o mais impressionante de tudo, ele passou a admitir quando não sabia de algo. O que, ironicamente, deixou ele muito mais sábio. É claro que o pessoal em volta não entendeu nada, né? Os colegas acharam estranho, o antigo patrão ficou furioso e a imprensa tentava de todo jeito botar um rótulo nele. Mas a verdade é que o Severino já não cabia em caixinha nenhuma. E aqui a gente chega no ponto-chave da história. Conforme ele foi envelhecendo e deixando de lado a ambição por ganho pessoal, ele se tornou livre de verdade. E para os poderosos, não existe nada mais perigoso do que um homem que não tem medo de perder. Porque um homem assim não pode ser comprado nem controlado. Bom, e isso tudo leva a gente para o confronto final, o teste definitivo dessa transformação toda, quando ele finalmente fica cara a cara com o seu criador. O empresário, então, tenta a sua última cartada. Ele apela para o passado, para a dívida, para aquela relação antiga de poder. Ele tenta, de alguma forma, puxar o Severino de volta para a caixinha que ele mesmo tinha construído. Só que a resposta do Severino, ela muda completamente o jogo. Ele redefine a lealdade. Não era mais uma dívida com outra pessoa. Era uma fidelidade com a própria consciência, com a verdade que ele tinha acabado de descobrir. Foi uma declaração de independência completa. E é nessa hora que a ficha cai para o empresário. Ele percebe uma coisa que o deixa totalmente desnorteado. Ele não só tinha perdido o controle sobre a sua criatura,
Ele percebeu que a sua ferramenta tinha se tornado uma coisa que ele mesmo nunca conseguiu ser, um homem melhor. E com isso a gente vai chegando no final dessa jornada do seu Severino, o momento em que o legado dele se firma. Tudo se resume às suas últimas palavras em público e a um encontro bem simples, no final da vida. No seu último discurso, bem curto, sem enfeite nenhum, ele resume a sabedoria de uma vida inteira. O poder de verdade é ter soberania sobre si mesmo. É não ser escravo nem dos próprios medos, nem dos próprios interesses, e muito menos da vontade dos outros. Anos depois, já aposentado, vivendo uma vida simples, um menino chega perto dele e faz a pergunta que, no fundo, todo mundo queria fazer, mas uma pergunta pura, sem maldade, sobre o que é, afinal, o poder. E a resposta final do Severino é a grande lição. Poder para ele não foi um cargo que ele teve, foi um momento. O momento que ele conquistou. O dia em que ele tomou as rédeas da própria mente e parou de simplesmente obedecer. E a história do seu Severino termina assim, deixando essa pergunta no ar. Onde é que mora o poder de verdade? Será que está no controle que a gente tenta ter sobre o mundo lá fora, ou no domínio que a gente conquista sobre o nosso mundo aqui dentro? A resposta talvez esteja no silêncio que cada um de nós carrega.